E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de História. Nesta aula, vocês vão ver sobre as grandes navegações. Essa é a parte 2 da aula, a parte 1 já está no meu canal no YouTube. Vocês podem estar consultando para revisar o conteúdo. E esta é a parte 2, né? A nossa aula vai ser dividida em 3 partes para facilitar e ajudar vocês na compreensão. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a conquista dos mares pelo Reino de Portugal. Tranquilo? Belezinha? Vamos começar. Inicialmente, eu quero falar sobre a centralização monárquica de Portugal. Né? Essa centralização monárquica de Portugal começou ali no século XII. Né? E nos séculos seguintes, houve o desenvolvimento do comércio, principalmente marítimo. Então, a monarquia de Portugal percebeu, entendeu que realizar comércio marítimo, comprando produtos, né, em outras regiões, principalmente no Oriente, e levando até Portugal e Europa, trazia muito lucro. O texto ele vai dizer aqui, ó, que nos séculos, nos séculos seguintes, né, ao século XII, com o desenvolvimento do comércio, especialmente o marítimo, houve a intensificação da pesca, da agricultura e da produção artesanal em Portugal. Mas lembre-se, nesse período, né, o comércio marítimo ainda não estava totalmente desenvolvido como antes, né, como futuramente, né, quando Portugal ali descobre ou conquista o Brasil, segundo alguns historiadores. Por quê? No início, né, quando Portugal começa a desenvolver embarcações, né, para desenvolver o comércio, eles focavam mais ali na pesca ou então na venda e compra de produtos agrícolas, né, e até na produção artesanal, mas utilizava muito essa embarcação para transportar essas mercadorias. Então nós estamos vendo aqui, ó, Portugal, né, a monarquia de Portugal, mas aqui a gente vê aqui esse azulzinho aqui, ó, é o mar Mediterrâneo, já esse azulzinho aqui, ó, é o Oceano Atlântico. E o texto ele vai dizer aqui, ó, que a posição geográfica do reino possibilitou o surgimento de importantes centros comerciais, como os portos de Lisboa e da cidade do Porto. Então, Portugal tinha dois grandes centros comerciais, que era Lisboa, até hoje capital, né, de Portugal, e a cidade do Porto. O texto ele vai dizer que a intensificação do comércio marítimo teve como consequência o aperfeiçoamento de técnicas de navegação e rendeu altos lucros aos comerciantes e à coroa portuguesa. Eles desenvolveram técnicas diferenciadas de navegação, de construção de embarcações. Claro que as embarcações construídas lá no século XII, século XIII ou século XIV são bem diferentes das embarcações atuais, né? Não era nem motorizada, eram embarcações que utilizavam, que tinha tração, que só se movimentava com a força do vento, certo? Aqui a gente vê uma imagem, né, de como seria uma caravela ou uma nau, né, náutica. Seguindo aqui, nós vamos ali para o século XIV. No século XIV aconteceu a Revolução de Aves, que durou pouco tempo, entre 1383 até 1385. Foi quando um nobre, uma pessoa ali da nobreza portuguesa, chamado Dom João, que nasceu ali em 1357, falecendo ali em 1483, conhecido também como Mestre Aves, foi proclamado rei de Portugal. Mas, professor, ele foi proclamado rei de Portugal, ele se tornou rei de Portugal, mas e o rei anterior? Tiraram o rei anterior? Não. Quando morreu o último rei, da dinastia Borgonha, o último rei de Portugal, chamado Dom Fernando, ele não deixou nenhum descendente. O que significa? Não deixou filhos para assumir o trono português. Então, quando o Dom Fernando morreu, não tinha descendente e iniciou uma briga ali dentro de Portugal para que alguém pudesse assumir o poder da monarquia portuguesa.
e ficou ali entre dois nobres. O primeiro era Dom João de Aves e o outro era Rei João de Leão e Costela. Só que Dom João de Aves ele tinha maior apoio da população, principalmente da burguesia portuguesa, né, que eram os comerciantes, da pequena nobreza portuguesa e da arraia miúda, ou seja, o povo, o povão. Já o rei João de Leão e Costela, ele tinha ali o apoio da alta nobreza. Como Dom João de Aves tinha, né, mais apoio, né, mais apoio, e acabou sendo proclamado o rei de Portugal. Aqui a gente vê uma gravura, né, uma imagem, uma ilustração, como poderia ser o rei de Portugal, Dom João Aves. O que aconteceu? Dom João Aves começou o seu reinado. Ele investiu muito nas navegações, principalmente nas navegações em direção às Índias. O texto ele vai dizer ali, ó, os portugueses iniciaram as navegações marítimas com a exploração de novas rotas em direção às Índias, nome dado pelos europeus às terras do Oriente, como as atuais Índia, Japão e China. Então, para os europeus, a Índia, a China e o Japão, eles chamavam de as Índias. Eram nomes dados pelos europeus. E a principal rota era por aqui, ó, pelo mar Mediterrâneo, né? Passava aqui pelo Mar Vermelho e saía aqui no Oceano Índico. E daqui as embarcações portuguesas alcançavam ali a Índia, a China, o Japão, que está mais ou menos para cá, toda a região aqui do Oriente. O comércio marítimo era muito mais fácil, né, e até muito mais rápido e menos custoso, né, porque muitas vezes, se eles fossem por via terrestre, eles iam entrar por reinos, né, por impérios, e teriam que pagar imposto, pagar muito imposto. E pelo mar e oceano, eles não pagariam tantos impostos assim. Aí, os portugueses começam a... Vou mostrar para vocês o que levou, né? Como que aconteceu para a chegada ali dos portugueses, né, às terras onde hoje é o atual Brasil. Lembrando que eu estou falando aqui do desenvolvimento das embarcações, das navegações pelos portugueses. Eles começam a alcançar o Oriente, porque eles percebem que no Oriente tem produtos, né? Tem produtos que eles poderiam comprar, como por exemplo especiarias, que são temperos, poderiam comprar artesanatos, cerâmicas, móveis e poderia revender na Europa. Isso era muito lucrativo para eles. E comprar esses produtos lá no Oriente, transportar por embarcações, era muito mais fácil, se comparado pelas vias terrestres. O texto ele vai dizer aqui, ó, entre 1487 e 1488, surgiu ali, ó, o navegador português Bartolomeu Dias, que comandou uma expedição que contornou o sul do continente africano. Ou seja, até então, as embarcações saíam de Lisboa, passavam pelo Mediterrâneo, Mar Vermelho, até o Oceano Índico, e dali eles iam para as Índias. Mas, nesse meio de caminho ali, existia muitos impérios, né, muitos reinos, que já mandavam, exerciam poder nos mares ali, principalmente o Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Então as embarcações de Portugal precisavam pagar impostos. Então, para Portugal não gastar tanto dinheiro pagando impostos, eles buscaram novas rotas para gastar menos na viagem. E uma das rotas era que o português Bartolomeu Dias desenvolveu, que é esse aqui, ó. Uma rota era o que? Era tentar contornar a África. Então ele tentou ali na ida, que é esse verdinho aqui, ele foi até aqui, ó, nessa região aqui da África, ó, conhecido como Cabo da Boa Esperança, certo? E depois ele voltou. Era uma expedição mais de reconhecimento. Depois veio o navegador Vasco da Gama, isso 10 anos depois, que realizou o mesmo percurso de Bartolomeu.
né? Porém, Vasco da Gama, que é esse aqui, ó, ele não fez o percurso até aqui, o Cabo de Boa Esperança. Ele seguiu viagem em direção às Índias. Ele completou o trajeto de viagem, né? Foi e voltou. Ok? Então a gente percebe que Portugal já estava conhecendo os mares, né? Estava desenvolvendo as técnicas de navegação. E isso facilitou e levou ao descobrimento, ou melhor, a conquista do Brasil. Aí entra Pedro Álvares Cabral, né? Todos nós aqui conhecemos Pedro Álvares Cabral, e ele tinha, ó, com a intenção de fixar entrepostos comerciais, né, em Calicut, né, uma região ali da África, e garantir o comércio de especiarias com o Oriente e expandir o cristianismo, a coroa portuguesa organizou uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Então, o navegador Pedro Álvares Cabral, ele tinha como objetivo o quê? Expandir o comércio de especiarias com o Oriente e expandir também o cristianismo. Aí Pedro Álvares Cabral formou, né, liderou uma frota de 13 navios, de 13 caravelas, né, sentido as Índias. No entanto, Pedro Álvares Cabral resolveu experimentar uma nova rota, né? Muitos dizem que ele resolveu experimentar uma nova rota, outros vão dizer que ele se perdeu, né? Mas muitos historiadores vão dizer que que Pedro Álvares Cabral já conhecia essa rota aqui que levava até onde hoje é o Brasil. Ele já sabia que existia um território aqui que hoje é o Brasil. Pedro Álvares Cabral, aqui na ida, ó, essa linha vermelha, ó, a Armada de Cabral partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Entretanto, quando atingiu o noroeste da África, essa região aqui, ó, a frota desviou-se de sua rota original, que era descer aqui, ó, né, desviou-se ali e acabou ancorando no sul do atual estado da Bahia. Então ele desviou-se da sua rota e ancorou aqui, no sul, onde hoje é o estado da Bahia, no dia 22 de abril. Então levou ali, basicamente, a gente pode dizer ali, ó, quase 2 meses de viagem. Aí Pedro Álvares Cabral e suas 13 caravelas chegou ali onde hoje é o sul da Bahia, chegou onde hoje é o Brasil, viu aquelas terras, né? No início ele achou que não era um território tão grande, achou que eram algumas ilhas, né? Tanto que ele chamou assim a porção maior ali de Ilha de Veracruz. E mais tarde ele percebeu que não era uma ilha, né? E passou a chamar de Terra de Santa Cruz. Então o primeiro nome que o Brasil recebeu foi de Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz. Mas Pedro Álvares Cabral, ele não ficou muito tempo aqui. Ele embarcou novamente, seguiu para as Índias e voltou. Essa linha azul aqui é a volta, tá? É a volta. Ele transmitiu o descobrimento para o rei de Portugal. Mas a partir deste momento ali, ó, 22 de abril, né, é marcado ali nas cartas históricas de Pedro Álvares Cabral, que ele descobriu, né, um novo lugar, um novo território. O texto ele vai complementar dizendo que alguns historiadores acreditam que o desvio não foi acidente, mas uma decisão, pois Cabral também estaria à procura de novas terras. Então, existem muitas hipóteses, né? Cabral esteja procurando novas terras, ou então já tinha um conhecimento ali de um novo território onde hoje é o Brasil. E a história assim não tem muita definição sobre essas informações, né? Sobre as intenções de Pedro Álvares Cabral durante esse trajeto aí, né? Muitas pessoas vão achar que ele se perdeu, outras pessoas vão achar que ele estava explorando, outras pessoas vão achar ali que ele já sabia chegar, né? Já conhecia
esse território aqui que onde hoje é o Brasil. Seguindo, né, a gente vê aqui algumas ilustrações de como seria ou como foi o desembarque de Cabral, onde hoje é o Brasil. Como eu falei, foi no sul da Bahia, em uma região aí, ali onde hoje é o município de Porto Seguro, na Bahia. A gente vê ali as caravelas, Pedro Álvares Cabral chegando ali, e os povos nativos, né? Os povos nativos da região, que mais para frente foram chamados de índios. Aqui nós temos uma outra ilustração de Pedro Álvares Cabral desembarcando ali em Porto Seguro. Os povos nativos, né? Provavelmente espantados, né? Porque nunca haviam, acredito que nunca haviam visto pessoas tão diferentes, né? Deles, assim, culturalmente. Pessoal, finaliza a primeira parte da aula de hoje. Na próxima aula eu vou falar sobre as navegações, né, espanholas, a conquista do mar pelos espanhóis. Aí a gente finaliza essa parte, esse tema das grandes navegações. Agradeço por vocês terem ficado até aqui e até a próxima.